Olá, tudo bem? Hoje eu estou na cafeteria, é a hora do café, é uma boa hora da conversa, hora de abrir o coração e de refletirmos um pouquinho, né? E também de compartilhar a nossa vida. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre algo que aconteceu recentemente. A Esther, a minha esposa, ela teve uma crise aguda de diverticulite. Isso já tinha ocorrido algumas vezes e ela era medicada e voltava, fazia alguns exames e retornava para casa. Mas dessa vez foi tão grave que a pressão caiu e ela desmaiou. Ela teve que ser internada com um protocolo de sepse, uma infecção muito forte que pode levar à morte, né? Uma angústia muito grande tomou conta da gente. Na medida em que ela era submetida ao tratamento, aos exames, a agulha não pegava na veia, o acesso foi mal colocado, teve febre e outros procedimentos mal feitos durante a internação. Isso deixou a gente muito angustiado. Por causa da Covid-19, o hospital ele não permite que haja acompanhante ou visitas, né? E eu faço parte do grupo de risco. Eu tenho diabetes, sou hipertenso e deficiente renal e eu tive que ficar em casa para não ser contagiado. Eu ficava angustiado porque a minha esposa poderia ser contagiada também no hospital. Nós estamos há 11 meses desde que começou a Covid. E não somente nós, mas muita gente tem adotado um protocolo em casa, no trabalho, na rua. Onde a gente vai, a gente segue um protocolo, né, para se proteger da Covid. E finalmente esse mês de janeiro deve começar a vacinação. Mas eu queria falar um pouquinho desse sentimento de angústia que tomou conta de mim. Isso começou no momento em que eu me dei conta de que eu não poderia levar a Esther ao hospital, para não me expor ao possível contágio. Tinha que ser o meu filho para levar, né? E fiquei acompanhando então de casa. Demorou muito para ela ser medicada e fazer os exames, e a cada procedimento eu ia ficando cada vez mais inquieto, tanto que eu não consegui dormir naquela noite. E esse mês ainda de janeiro, recentemente, pessoas queridas, próximas de nós, faleceram de Covid-19. Você imagina passar 11 meses se protegendo de tudo quanto é jeito, para não ser contaminado, e no mês em que começa a vacinação, eles morrem de Covid-19. Eu confesso que, além do tratamento da infecção, esse era também o meu temor e angústia pela minha esposa, pelo que ela estava passando. Você já deve ter ouvido aquela expressão, nadou e morreu na praia, né? Talvez seja esse o sentimento de muita gente nessa fase da pandemia. Mas como encarar este momento? O que fazer quando esses sentimentos de ansiedade, angústia e medo, eles nos dominam? Essa expressão nadou e morreu na praia teve origem em Portugal entre os pescadores. Quando eles saíam com seus barcos, eles sempre corriam riscos e poderiam não retornar para casa. Descreve-se uma cena em que o barco ele já está chegando à costa, os pescadores já conseguem chegar à terra firme, mas veio uma tempestade e o barco começa a afundar. E os pescadores se atiram ao mar. Alguns eles afundaram com o barco. Outros eles começaram a nadar, mas desistiram no meio do caminho. E um deles chegou até a praia, mas de tão exausto que ele estava, ele caiu na areia e morreu de cansaço. Há uma narrativa
na Bíblia em que Jesus e os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade. Está em Marcos 4, de 35 a 41. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por esta palavra que nos ensina tanto a respeito das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender, ajuda-nos a caminhar e perceber que o Senhor está nos ensinando e está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o outro lado, disse Jesus a seus discípulos. Todos nós estamos atravessando esse mar em direção a algum lugar onde nós queremos chegar. Às vezes esse mar é calmo, às vezes agitado com tempestades, e nossa jornada a gente enfrenta muitas situações de tragédia, crises e dificuldades, como essas tempestades. E isso mexe com o nosso emocional. Assim como os discípulos, a gente fica abalado, com medo, angustiado, perdido, a gente se sente impotente e a gente não consegue dormir em paz. Então, a gente se sente desamparado no meio da tempestade. Nós não sabemos a quem recorrer para nos ajudar. Parece que Deus nos deixou sós e a gente tem que se virar sozinho. Mas Ele não nos abandonou. Vamos prestar atenção. Jesus está no barco, junto com a gente. Nós não estamos abandonados, nem desamparados. Ele está no barco, junto conosco, tanto em águas tranquilas quanto nas tempestades. No versículo 38, está escrito que Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Aí os discípulos acordaram Jesus e perguntaram: Mestre, não te importa que a gente morra? Aqui, os discípulos, eles perguntaram de uma forma muito educada, né? O que talvez a gente diria assim: viu no que deu a gente sair de noite de barco? A responsabilidade é toda sua. Se a gente não tivesse saído, se a gente tivesse esperado até de manhã, a gente não estaria no meio dessa tempestade. Talvez fosse isso que os discípulos queriam falar para Jesus. Mas também na nossa cabeça, quando passamos por essas dificuldades, essas crises e tempestades, a gente também tem uma tempestade interna na nossa alma que faz a gente pensar: se eu tivesse levado para outro hospital, se eu tivesse tomado mais cuidado, isso não teria acontecido. Se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Então, forma-se uma tempestade em nossa alma. A gente fica inquieto, como estavam esses discípulos. E às vezes, nesse turbilhão de pensamento, a gente acaba carregando sentimentos de culpa. Às vezes culpa nossa, às vezes a gente quer culpar outras pessoas ou circunstâncias,
Mas Deus nos conhece tão profundamente que Ele nos revela como é o ser humano. Ele nos revela através da sua palavra. Isaías 21, 3 a 4, descreve as consequências de um coração angustiado. O profeta Isaías, ele teve uma visão sobre o que aconteceria com a Babilônia e ele teve esse sentimento de angústia. Diz assim, os 2 versículos: diante disso fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Descreve muito bem o sentimento que eu tive quando eu estava angustiado. No meio da tempestade, você recorre a quem? Alguém que está tão apavorado quanto você? Ou alguém que está tranquilo, seguro e confiante? Jesus estava tranquilo, seguro e confiante, tanto que ele dormia em paz no meio daquela tempestade. No versículo 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Na tempestade, das nossas crises, angústia, dificuldades, Jesus nos faz amadurecer, assim como fez com os seus discípulos. As perguntas que ele fez aos discípulos são as mesmas para nós. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não é fé para parar a tempestade, mas fé para perceber que Ele está no barco conosco e que tudo o que nós passamos, fazemos e sentimos acontece na presença de Jesus. Podemos recorrer a Ele na angústia, na tempestade e aprender a lidar com essas adversidades da nossa vida, porque Ele repreende o vento e Ele acalma a tempestade. Eu queria encerrar deixando um versículo muito legal aqui. Está em 2 Crônicas 29. Diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Boa semana a todos vocês. Deus abençoe.